Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero ler o livro de João com vocês e falar um pouco sobre esse evangelho que é um dos meus favoritos. Então eu quero ler, ler o livro de João com vocês, o Evangelho de João, né, que tem 21 capítulos e eu quero ler eles. Tipo assim, cada vídeo eu quero ler um capítulo com vocês, sabe? A câmera tá boa? Então é isso, gente. João 1:1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui, João está escrevendo sobre Jesus, que é o Verbo de Deus, como a gente pode ver lá em Gênesis, né? Que Jesus é chamado de Verbo, antes de vir à Terra como homem, né? Então no versículo 11 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse versículo 12, né, que a gente leu, vou repetir ele. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, tipo assim, todos nós, todos os seres humanos somos criaturas de Deus, mas só é filho aquele que o recebe, aqueles que creem no seu nome. São feitos filhos de Deus. Então, não é todo mundo, né, que é filho de Deus, mas aqueles que o recebem, que creem no seu nome. E o versículo 15 tem por título o testemunho de João Batista. João Batista, a respeito dele, e exclama: Este é de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz
do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, e outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A gente pode ver, né, que João, ele dá sempre a glória para Deus, né? Ele fala: não, eu não sou o Cristo, né? Eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz, sabe? Eu sou um instrumento dele. E às vezes nós, seres humanos, temos o costume de dar glória, exaltação para os discípulos, para os profetas, para pastores, enfim, para homens, sabe? Mas não foi isso que eles fizeram e nos ensinaram, né? Muitas vezes a gente idolatra pessoas que passaram por essa terra e fizeram grandiosas coisas para Deus, né? E em nome de Deus. Mas eles não nos ensinam assim a darmos a glória a eles, mas somente a Deus. Como João diz, eu não sou Cristo. Ele não quer se colocar nesse lugar, sabe? De que nós venhamos a Ele. Mas Ele diz, eu não sou Cristo, sabe? Eu não sou Ele. Eu vos batizo com água. Mas aquele que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. E isso a gente vai ler daqui a pouco. Então, ele tá tipo dizendo, não, eu não posso fazer nada. Eu tô fazendo isso, preparando o caminho do Senhor. Mas o que vem, o que está entre nós, está entre vós, é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar ou desamarrar as suas sandálias. É isso que ele tá querendo dizer e eu acho isso lindo. Porque, né, quando a gente quer pensar que a gente somos algumas coisas, João vem e nos diz, eu sou apenas uma voz. Então é isso que, sabe, Deus nos enviou para sermos voz. Sabe, não nos colocar no lugar de Cristo, mas ser um instrumento de Cristo. João Batista torna a repetir o seu testemunho. E aqui é onde vamos ver também o versículo que eu acabei de citar. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Você pode pensar, mas João não nasceu antes de Jesus? Como assim ele está dizendo que ele veio antes de mim? Então, né, porque Deus estava na eternidade, no princípio de tudo. O verbo, a palavra, fez com que as coisas existissem. Então, é sobre isso que ele está falando, sabe? Mais uma vez, nos lembrando que Jesus não é um homem normal. Ele é Deus em carne, né? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Preparando o caminho do Senhor. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que lindo, né? 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso, seguiram Jesus outra vez. João não queria glória para si, né? Mas ele sempre apontava Jesus, Jesus, sabe? Nossa, isso é lindo. E é o exemplo que a gente tem que pegar para nossa vida, sabe? A gente não tem que se aparecer, assim, querer se aparecer e tal, mas mostrar Jesus. Nós estamos aqui não para sermos louvados, mas para dar a honra, o louvor para Ele e conduzir outras pessoas a darem louvor a Ele também. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste ou onde mora, né? Outras traduções diz onde moras. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Felipe e Natanael. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia. E encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Jesus. Gente, eu amo essa história de Felipe e Natanael. Você vê que André, ele falou de Jesus. Calma. João Batista falou de Jesus para os seus 2 discípulos. Um dos seus discípulos era André. André falou de Jesus para seu irmão Pedro. Simão, né, que Jesus chamou ele de Pedro. E Felipe falou de Jesus para Natanael. Meu Deus. Sabe, quando a gente encontra Jesus, não tem como não falar dele, porque, sério, Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Então, aqui está, né? E eu amo o versículo 43, que vai começar a contar sobre Felipe e Natanael, que diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Tipo, ele saiu imediatamente para o encontrar, sabe? E eu acho isso lindo, porque é isso que Jesus faz conosco, sabe? Ele nos busca, ele quer nos encontrar, sabe? E Felipe o seguiu, né? Daí Felipe fala para Natanael, e Natanael ficou meio, tipo, ué, de Nazaré pode vir alguma coisa boa?
Porque, tipo, Nazaré, gente, era uma cidade pequena, não tinha nada, sabe? Porque, gente, naquele tempo ele estava esperando, tipo assim, não estava esperando um homem humilde, simples, ele estava esperando, tipo assim, o rei. Sabe, rei Salomão? Cheio de glória, de... É isso que eles estavam esperando, gente. Né? Na lei, no Antigo Testamento fala, é, profetiza, assim, fala sobre Jesus, né? Sobre a vinda de Jesus. E Natanael ficou meio assim, ué, rapaz, Nazaré, tem certeza? Um rei de Nazaré. Mas assim como Jesus falou para os dois discípulos, né? Vinde e vede. A mesma coisa, Felipe falou para Natanael, vem e vê. Ou seja, gente, não tem como você conhecer plenamente Jesus se você não ir a ele. Ah, Mariana, mas eu conheço Jesus, sabe? Eu sei quem ele é. Será? Porque não tem como conhecer Jesus plenamente, sabe? Totalmente, não tem como. É por isso que sempre devemos estar ligados com essa palavra, porque não tem como, né, gente? 66 livros, minha galerinha. E mesmo assim não tem tudo sobre Jesus aqui, sabe? Tem coisas que Jesus vai nos revelar no nosso secreto. Coisas que lindas e maravilhosas em que não poderíamos pensar sobre. Porque Jesus, ele não tá dentro de uma caixinha, sabe? Em que não... Em que é só isso, sabe? Tipo assim, ah, não, eu já sei tudo sobre Jesus. Será? Porque não tem como um ser humano, sabe, finito, assim, conhecer plenamente a Jesus, não tem como. Então, é necessário que venhamos ler essa palavra e ter o nosso secreto com Deus, porque Ele vai nos revelar coisas maiores. E Ele vem... Então é isso, né? Tipo assim, venha e veja. Não só ouça, mas experimente de verdade a Jesus. Busque Ele, se aprofunde. Tenha intimidade com Deus de verdade, sabe? Que Jesus vai se revelar a você. Se você não... Natanael, ele não conhecia Jesus. E foi necessário que ele fosse para perto dele, que ele fosse ver com os próprios olhos quem era Jesus, né? Não adianta a gente ouvir falar de Jesus por terceiros, por outras pessoas, e a gente não buscar por nós mesmos, sabe? Nos aproximar por nós mesmos a Deus. Porque antes que... Não era assim, né? A gente não podia, por exemplo... Nossa, tinha muitos protocolos para você chegar a Deus. Para Ele te perdoar, porque né? Para Ele te perdoar, você tinha que sacrificar um animal. Era um maior protocolo. E nem era você, eram sacerdotes por você que fazia isso. E hoje, Jesus, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Gratuitamente, sem sacrificar animal, sem, sabe? Hoje a gente não precisa de terceiros para chegar a Deus, a gente pode, na oração, na busca da palavra, a gente pode conhecer Ele de verdade. Mais aprofundado, né? A gente pode ir nós mesmos a Deus, sem precisar de outras pessoas que passam por nós. A gente pode ir hoje. E é isso que Felipe falou para Natanael. Vem ver. Porque não adianta, gente, a gente querer conhecer Jesus, olhar de longe assim, ah, tá bom, eu conheço Jesus, ele morreu por mim, tudo bem. É infinitamente, mas é mais do que isso, sabe? É lindo, é detalhadamente, e isso a gente encontra nessa palavra. Ele não simplesmente chegou lá, morreu e pronto, não. Tem detalhes, sabe? A Bíblia é uma carta de amor que Jesus deixa para nós. E eu quero te incentivar nesse ano de 2024 que você venha a ler mais a Bíblia, a se aproximar mais da Bíblia, sabe? Tem guerras espirituais, né, pra gente não ler, mas dá certo, a gente pega na mão de Deus e vai, entendeu? Depois que você lê isso aqui, sua mente muda totalmente.
Então, e Jesus fala, e Natanael ficou meio assim, ele foi, né? Ele foi. Mas Natanael ficou meio assim, aí Jesus chegou e falou, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há mentira, em quem não há engano. Porque, né? Ai, Natanael é muito sincero. E Jesus conhecia o coração dele, né? Aí, tipo, aí ele falou, oxe, eu tô conjecturando aqui, gente. Não foi exatamente assim, a gente leu, não foi exatamente assim, mas para que a gente entenda melhor, né, a conversa entre eles. Aí, Natanael, oxe, de onde tu me conhece? Aí Jesus sabe que conhece o nosso interior, o nosso íntimo, sabe tudo que a gente faz, ele sabe, não tem o que ele não veja. No nosso passado, nosso presente, nosso futuro, ele já vê tudo. Aí ele chega para Natanael e diz, eu te vi debaixo da figueira. Gente, só assim, historiadores dizem que não se sabe ao certo, mas historiadores falam, né, que no tempo em que Natanael nasceu, era no tempo que o rei Herodes mandou matar as crianças, que até Jesus foi levado para o Egito para não morrer, então, né, porque ele mandou matar as crianças e tal. Aí, a história diz que a mãe, a família de Natanael o escondeu debaixo da figueira para que ele não fosse morto. Então, e tem várias outras teorias, né? A gente nunca vai saber de fato o que aconteceu debaixo daquela figueira. Inclusive tem até na série de The Chosen, que é muito bom. Tem uma cena, gente, que misericórdia. Muito, tipo assim, muito bom. A gente nunca vai saber de fato o que aconteceu debaixo daquela figueira, mas The Chosen retrata também nossa, muito linda, sabe? Que a gente se identifica. Então, se der aí, assiste The Chosen. E é isso. Então, e Nathanael, tipo, como se os olhos deles fossem abridos e... Uau, Senhor, Rabi, né? Aí ele falou, Mestre, és tu o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu que Jesus era o Rei de Israel. Aquele Jesus simples, humilde, sabe? Que não tinha grandes coisas, assim. Não andava cheio de joias, tesouros. Que não andava esbanjando, assim, a sua majestade. Não. Um homem simples. Mas que Natanael reconheceu e disse, Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ah, gente, aquele que falou que, oxe, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora ele tá dizendo, tu és o Rei de Israel. Eu amo esse encontro de Jesus e Natanael, gente, é muito profundo. Leia, só leia. Ah, Mari, mas eu já ouvi. Mas leia, sério. Eu nunca vou cansar de ler esses versículos porque é muito lindo, muito lindo. Então, gente, foi isso, né? Um vídeo. Eu tentei ser breve, mas não tanto, né? Porque deixa fluir aqui. Mas é isso, gente, que a gente venha a reconhecer Jesus, a dar glória para Ele, a nos aproximar nós mesmos de Deus, não esperar por terceiros, não esperar que uma pessoa venha fazer uma oração por nós, não esperar que só na igreja a gente venha ter o nosso momento de intimidade com Deus, sabe? De rendição, sabe? De nos render, mas que venhamos fazer isso na nossa casa, onde nós estivermos, sabe? Que nós vamos ter a nossa intimidade com Deus, porque o véu foi rasgado, né? E hoje nós temos livre acesso a essa presença, a esse Deus. Sabe, Deus, ele não é um boneco de gesso, de pedra, de madeira, mas ele é um Deus que tem olhos e vê, ele tem mãos, ele tem pés e ele tem boca. Ele tem ouvido para nos escutar e boca para falar conosco, então
Não perca tempo, sabe? Busque esse Deus para que ele venha falar com você também. Através da palavra, Deus fala conosco, então não perca tempo, leia a Bíblia, sabe? Leia mais a Bíblia nesse ano, se aproxime mais de Deus, queira estar mais perto dele. E é isso, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. E, em nome de Jesus, se Deus quiser, eu creio que Ele quer, eu vou continuar aqui lendo o livro de João. Então, gente, se você quiser ler, né, antes de eu postar, antes de você assistir o meu próximo vídeo, leia João, e daí você vai entender melhor o contexto e tudo mais, né? Dê uma lidinha aí para que você fique já... para você ter a sua própria interpretação, para que Deus venha revelar ao teu coração o que Ele quer, né? Porque a palavra de Deus fala conosco, né? É uma palavra antiga, digamos assim, mas é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, Deus pode falar com você especificamente, sabe? Usando uma palavra simples, talvez. Então, eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.